Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia, Ciência para o 8º ano. Você deve ter se perguntado o que é que esse bebê faz chorando na abertura da nossa aula de hoje, né? É porque hoje nós vamos falar de sistema respiratório, tá? Mas, certo, e o que é que tem a ver o bebê com o sistema respiratório? O choro do bebê, logo quando ele nasce, faz com que ele ative o seu sistema respiratório que vai funcionar por toda a vida. Quer queira a gente esteja acordado ou esteja dormindo. Certo? Então, o sistema respiratório, uma vez ativado, ele vai até quando a gente tiver vida, né, sobre este planeta, ele vai estar funcionando. Tá? Ele vai funcionar de uma forma involuntária, ou seja, nós não vamos controlar esse funcionamento. Professor, eu controlo sim, eu paro de respirar, mas não por muito tempo, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Né? Você lembra que a gente falou na nossa aula passada sobre o sistema digestório? E aí você se pergunta o que é que tem a ver sistema digestório com sistema respiratório. São duas coisas diferentes, né? Mas veja só, tá? A respiração em si, ela libera energia dos alimentos por um processo chamado de respiração celular. É um processo químico que ocorre nas células, certo? Mais ou menos assim, ó. A glicose, geralmente que vem dos alimentos, né? A glicose, mais o oxigênio que é captado pelo nosso sistema respiratório, certo? Há uma reação química, ok? Onde a transformação dessa reação química é, do outro lado, água, que vai ser liberado, gás carbônico, que nós vamos devolver na nossa respiração, quando nós expiramos, né? Mais a energia que o corpo vai usar. Então, deixo aqui embaixo como é que é o processo todo. Glicose mais oxigênio é igual a água mais gás carbônico e energia que o corpo vai usar para suas diversas funções, né? Para caminhar, para correr, para respirar, certo? Para o coração poder pulsar, tudo isso requer energia. Essa energia vem dos alimentos, que uma vez captado lá nos nossos intestinos, né? Quando a gente viu a caminhada do hambúrguer, como a gente falou na aula passada, quando esse alimento digerido ele encontra-se com o oxigênio no sangue, então há essa reação e vai para as células, né? Nas células ocorrem essas reações, onde o processo inverso dessa digestão, vamos dizer assim, dessa digestão celular, que é a respiração celular, ocorre no processo inverso a liberação de água, né? Que nós vamos expelir pelo nosso sistema urinário, né? Pelo suor, tá? E pelo gás carbônico que nós liberamos quando expiramos, mais a energia que o corpo vai usar para as devidas funções diárias. A respiração celular, ela só vai ocorrer se o oxigênio chegar até as células. Caso isso não ocorra, né, não vai haver respiração celular. Consequentemente, a célula irá morrer. Mas como é que esse oxigênio chega até as células? É isso que a gente vai falar dentro do nosso sistema respiratório. Tenho aqui um pequeno esboço, um desenhozinho para que a gente possa entender melhor, né, como funciona. A princípio, o nosso sistema respiratório ele é composto pelo nariz, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, tá? Que é o que constitui aqui, né, os órgãos responsáveis pelo sistema respiratório. Qual a função do nariz? Você já deve ter enchido o pulmão, né, e ter soltado o ar com a velocidade mais ou menos de 150 km por hora. Com certeza já. E isso aconteceu quando você espirrou, né? Mas o que é o espirro? Tá? O espirro nada mais é do que a eliminação, né, de micróbios que ficam presos no nosso nariz e a gente acaba por intuição de defesa, mandando para fora através do espirro. Porque ele é o canal de entrada e de saída, né, no sistema respiratório. É onde entra o oxigênio e onde sai o gás carbônico, certo? E a importância que está, pessoal, da respiração pelo nariz, não pela boca, tá? O nariz, ele tem, além dessa importância da entrada e da saída, ele tem
vasos sanguíneos, muitos vasos sanguíneos, certo? Esse vaso sanguíneo serve para aquecer o ar que entra pelo nariz, para que esse ar chegue nos pulmões aquecido, tá? Pois o ar muito frio pode prejudicar os pulmões e também fazer com que ele seja muito propenso a infecções. Existe muitos pelinhos, cílios, certo? Que esses cílios, junto com a mucosa do nariz, que é um mucozinho, faz com que as barreiras, né, de poeira, certo? Microscópica, parem e fiquem presas na parede do nariz, que depois você mete o dedinho lá dentro e tira um monte de caca, né? Então, isso faz com que impeça o quê? Poeiras, partículas, micropartículas e até, né, possíveis seres patogênicos cheguem ao nosso sistema respiratório e vá nos causar doenças futuras, tá? Então tá aí a função do nariz, né? Principalmente micropartículas e seres patogênicos adentro do nosso nariz através dos cílios, da mucosa e também aquecer o oxigênio que entra no nosso pulmão através do nariz para que ele chegue lá já aquecido, tá? A faringe, por sua vez, né, como eu disse para vocês, ele é um órgão duplo, faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório, serve como passagem tanto para os alimentos como para o ar, né? Nós vimos lá no sistema digestório que ela tem uma portazinha que abre e fecha conforme você está se alimentando ou respirando, né? Que é a glote e a epiglote. Então, como nós vimos, né, esse órgão é um órgão duplo. Cavidade nasal, nariz, o ar entra passando pela faringe, onde nós vamos encontrar a glote, a epiglote, né, que também está envolvido no sistema digestório, certo? Passando pela laringe, tá? Na laringe nós encontramos as cordas vocais, responsáveis pela nossa voz, né? Então, conforme o som passa, o ar passa pela faringe, ela faz com que essas cordas vocais vibrem, fazendo com que saia o som que é a nossa voz, tá? É como se você pegasse aquela, já deve ter feito isso muitas vezes, aqueles balãozinhos de aniversário, enchido, puxado para fazer aquele som irritante que chega a dói nos ouvidos, né? Principalmente dos adultos, certo? A criança adora fazer isso, mas o adulto não, né? Então, a faringe, né? Com isso o ar vai continuando, em seguida o ar passa para a traqueia, tá? Essa região cartilaginosa, onde ela se bifurca lá na frente, né? Formando duas vias de entrada, uma para um pulmão e outro para o outro, né? Já que a gente tem, né, um de cada lado, tá? Quando ela se bifurca, essa bifurcação é chamada de brônquios, certo? Os brônquios se bifurcam e ramificam para dentro dos pulmões. Essa ramificação para dentro dos pulmões nós chamamos de bronquíolos. E no final dos bronquíolos, né, conforme eu vou dar para vocês aqui um zoom na imagem, né, no final dos bronquíolos nós temos o que nós chamamos de alvéolos. É aqui nos alvéolos onde ocorre a troca gasosa entre o gás oxigênio e o CO2, né, que está voltando da corrente sanguínea. É mais ou menos assim. O oxigênio ele entra pelo nariz, faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos. Quando chega nos alvéolos, né, o oxigênio que acabou de chegar através da nossa inspiração, né, passa para a corrente sanguínea, ao mesmo tempo que o sangue devolve o gás carbônico, o CO2, para os alvéolos. Os alvéolos mandam de volta, fazendo o caminho contrário para os bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe, até ser mandado de volta para fora pelo nariz, né? Aqui fora, o que acontece com esse gás carbônico é outro assunto que envolve conteúdo do 7º ano, questão de fotossíntese, não cabe para a gente. Nesse momento, não é o tópico desse nosso conteúdo. Então, vamos para frente entendendo como funciona aqui todo esse sistema respiratório, né? Falamos então sobre faringe, falamos sobre laringe, traqueias, brônquios. Vamos aprofundar um pouco mais
esse assunto. O pulmão, de forma geral, ele possui mais ou menos 350 milhões, né, de saquinhos como esses, que são os alvéolos pulmonares. Tá? Eles são recobertos por uma membranazinha chamada de pleura. Mas como é que o pulmão consegue, né, inspirar e expirar oxigênio para fora do organismo? Isso é através dos músculos, principalmente, né, o músculo que fica logo abaixo dele, que nós chamamos de diafragma, e os músculos intercostais, que com a sua contrações involuntárias faz com que o pulmão, né, ele relaxe, né, e depois contraia, relaxa, contrai. Então, com isso, ele faz com que o movimento do pulmão de inspirar e expirar jogue para fora e traga para dentro o CO2 e o oxigênio, respectivamente. Tá? Então, entenda que a importância da respiração para nós seres humanos, né, é fundamental. Pois, se a gente parar de respirar, né, a gente não alimenta as células por sua vez, né, não conseguem realizar as suas funções vitais, né, os órgãos também param de funcionar, consequentemente o ser humano acaba por morrer. Daí a importância, né, do primeiro choro do bebê ao nascer, pois ele precisa ativar esse sistema respiratório. Voltando a falar um pouco mais sobre alvéolos pulmonares, ele precisa de um pouco mais de atenção, né? Esse processo de troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares é chamado de hematose. Tá? Então, para a gente poder entender, né, melhor esse processo de hematose, imaginemos o seguinte: uma via de ônibus, onde o ônibus sai de um terminal para o outro, onde do terminal ele leva oxigênio, desembarca oxigênio, embarca o CO2 e devolve para cá, para o terminal onde ele saiu. E fica nesse processo o tempo todo, né? Pega oxigênio e leva para lá, traz CO2 daqui para cá. Então, isso é o que ocorre nos alvéolos pulmonares. Deixa o oxigênio, recebe o gás carbônico que está vindo da onde? De onde vem todo esse gás carbônico que chega lá nos alvéolos? Porque eu sei que o oxigênio que chega lá vem do ambiente que eu acabei de inspirar. Mas esse CO2, de onde vem? Esse CO2 vem da respiração celular, das reações químicas, conforme falamos lá no início do vídeo, né? Então, quando a célula pega o gás oxigênio para junto com a glicose, que foi praticamente o nutriente que veio do alimento, junto com o oxigênio e faz a transformação química, libera CO2. Esse CO2 volta na corrente sanguínea e é entregue novamente aos alvéolos pulmonares, que aí devolve para os bronquíolos, que passa para os brônquios, que passa para a traqueia, né, que passa para a laringe, para a faringe e manda de volta pelo nariz. Tá? Então, esse é o processo que nós temos da respiração celular. Como já disse, quem controla essa entrada e saída de ar dos pulmões? O diafragma mais os músculos intercostais, que com contrações involuntárias faz com que se movimente o pulmão, inspirando e expirando oxigênio de dentro dos pulmões. É bom entender que você às vezes já deve ter parado de respirar por algum motivozinho, né? Porque mesmo quis, ou sei lá, tentar fazer um desafio com o colega, né? Isso não é recomendado. Quando a gente tenta ficar sem respirar, a gente não consegue mais do que alguns segundos ou alguns minutos, mas não vai conseguir mais do que isso. Por quê? Porque o corpo requer o oxigênio e requer retirar de dentro dele o CO2 para que as funções vitais do organismo funcionem corretamente. Então, por que nós não conseguimos ficar sem respirar? Quando nós paramos a respiração, o que ocorre? A concentração de CO2 no sangue vai aumentar drasticamente. Com isso, um dos órgãos do sistema nervoso vai começar a ativar o diafragma e os músculos intercostais a funcionar novamente,
a fazer a sua contração novamente para expelir para fora esse CO2 que está muito concentrado no sangue. Qual é o nome desse órgãozinho? É o bulbo, que fica lá no cérebro, certo? Então ele tem essa função de dar uma cutucadazinha lá no diafragma, lá nos músculos intercostais, para que eles venham a funcionar, para que o corpo não entre em colapso, certo? É por isso que as pessoas não conseguem morrer prendendo respiração. Tá? Então, há esse controle, tá, dos pulmões na entrada e na saída. Tá? Isso é o que controla a respiração. Tá? Então, muita atenção nisso aí, porque são detalhes pequenos que podem pegar a gente lá na frente. Dando continuidade com esse nosso assunto de sistema respiratório, né, assim como nós falamos de algumas doenças referindo lá ao sistema digestório, trago para vocês aqui alguns problemas que podem acontecer também ao nosso sistema respiratório. Tá? Então são as infecções, né, que causam no sistema. Essa infecção pode ser viral, pode ser bacteriana, certo? Pode ser por causa de complicações alérgicas ou por fumo ou poluição. Né? O fumo não deixa de ser uma poluição dentro do organismo. É isso? Então, como infecções do tipo virais, nós temos uma bastante comum, né, a gripe, que ocorre constantemente, apesar de nós termos já vacina para a gripe, mas nem todo mundo é vacinado ou nem todo mundo tem acesso a essa imunização e ela tem que ser repetida todo ano, porque o vírus da gripe ele muda muito, né? Ele é muito mutagênico, então hoje é de um jeito, amanhã de outro, e assim sucessivamente precisamos de novas vacinas mais eficazes. Outra infecção bastante comum que está ligado a esse nosso momento atual de pandemia é a Covid-19, né, que é um vírus que vai atacar a nossa via respiratória e aqui no caso dele, da Covid-19, vai atacar principalmente os alvéolos pulmonares, fazendo com que as trocas gasosas não ocorram, né? Por isso vocês têm visto nas reportagens, né, que muitas pessoas morrem por complicação respiratória, né, dificuldade de respiração, e então precisam aqui de um aparelho artificial para que esse oxigênio seja bombeado, porque os alvéolos já não conseguem mais, né, fazer aquela troca comumente. Então, esse vírus, neste caso, ataca diretamente os alvéolos pulmonares. Bacteriana, né? Infecções causadas por bacterianos, destaco duas: pneumonia e tuberculose. A pneumonia ataca também os alvéolos, por isso vocês têm ouvido também que no caso da Covid-19 ela abre caminho para que as bactérias ataquem, né, os alvéolos pulmonares, fazendo com que a pessoa tenha uma pneumonia bastante aguda. Tá? Tuberculose, que vai atacar o pulmão de forma geral. Certo? Então, existe tratamento para todos esses tipos de doenças, né? Infelizmente, Covid ainda não, né? Mas as demais que eu citei, sim, né? Para que a pessoa possa se precaver, para que a pessoa possa se cuidar, né? No caso das tuberculose e pneumonia, nós já temos medicamentos, né? que já cuidam, que já trazem aí a cura, dependendo do grau da doença, né? Se for descoberto logo no início, mais fácil de curar. Tá? As infecções alérgicas, né, é bem comum, talvez você também já tenha, a rinite alérgica, que ataca o nariz, faz com que o nariz fique com muita secreção. Tá? Quando fica com bastante secreção, pode chegar a dar dor de cabeça, e assim existem outras complicações que a rinite também traz. É tratável, né? Basta buscar um médico ou o nome do médico, né? Otorrinolaringologista, é muito bonitinho o nome, né? Muito bonitinho. É um médico que ele é especializado principalmente nas nossas vias respiratórias, tá? A asma, certo? Que é uma infecção dos brônquios, tá certo? Pode dar aqui, nesse caso também, várias contrações musculares na região do sistema respiratório. Então é uma doença bastante complicada para quem tem, porque precisa o tempo todo estar com o medicamento na mão, caso ele venha ter um ataque de asma, né? Então, para terminar esse assunto sobre infecções e sobre o nosso sistema respiratório,
destaco para vocês a questão do fumo, né? Qual o grau de complexidade que o fumante traz para a sua vida, né, em cima do seu sistema respiratório. Veja só esse gráfico que eu disponibilizo para vocês, né? Neste gráfico vocês podem estar vendo que o câncer referido às nossas vias respiratórias, ao pulmão, né, ele pode ocorrer com qualquer pessoa. Tá? Mas para aquelas pessoas que fumam, né, que são fumantes e que fumam bastante, a probabilidade desta pessoa morrer com câncer de pulmão é muito maior. Né? Você vê que é mais de 190% de chance a mais do que uma pessoa que não fuma. Tá? Então, por esse gráfico, você pode ter um pouco de noção de como é. Olha só, né? Número de mortes por câncer de pulmão ao ano. Tá? Para quem nunca fumou, 12 pessoas. Né? Para quem fuma mais de 2 maços por dia, 201 pessoas. Só pegando os dois extremos aí do gráfico. Né? Então, veja que o câncer, na realidade, pessoal, ele ocorre, mas porque é facilitado. Né? Então, quando a célula ela é submetida a substâncias que não é comum para ela naquele momento, então ela vai começar a produzir, né, substâncias, vai começar a se alterar, certo? A ponto de provocar um câncer. Né? O câncer ele pode aparecer quando determinados genes das células são alterados, e neste caso do fumante, existem muitas substâncias que podem alterar, né, os genes da célula, e essas alterações pode ser causada, por exemplo, por algumas substâncias químicas presentes na fumaça do cigarro. A célula alterada passa então a se reproduzir de forma descontrolada, interferindo no funcionamento normal do órgão. Vemos aí que a célula, né, quando ela tem o seu DNA alterado, ela pode, neste caso, somente se reproduzir de forma alterada ali, provocando um problema naquele órgão, como no pulmão, por exemplo, para quem é fumante, ou pode sair dali, entrar na corrente sanguínea e prejudicar, né, o organismo todo. Tá? Então, fica aqui, né, um pouco sobre o nosso sistema respiratório, só que para a gente encerrar essa nossa videoaula, vamos tentar agora resolvendo algumas questões, tá? E deixo também mais algumas questões para você, né, ir praticando sobre o sistema digestório. Dá uma pausa no vídeo, vê as questões com calma, né, tenta resolver, pratica um pouquinho, reveja, cria um mapa mental sobre o sistema respiratório, cria um mapa mental sobre o sistema digestório, porque isso facilita o teu aprendizado. A gente se vê na próxima videoaula.